Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a relação entre dor de garganta e Covid. Isso tem se tornado evidente, em especial desde o surgimento da variante Omicron. Fruto da evolução do coronavírus, a cepa modificou os sintomas da Covid, que ficaram mais próximos a outras infecções virais. Por consequência, diferenciar a doença de gripe ou mesmo resfriado virou uma tarefa complexa que, muitas vezes, depende da realização de testes laboratoriais. Neste podcast, trago detalhes sobre a dor de garganta e outros sinais típicos de Covid. Aproveito para adiantar que, na suspeita de qualquer anormalidade, você pode receber atendimento médico com rapidez através da teleconsulta. Sobre dor de garganta ser Covid. Sim, pode. Embora a dor de garganta não tenha sido um sintoma frequente dos primeiros surtos de Covid, esse cenário mudou com o aparecimento da variante Omicron. A cepa se tornou prevalente no Brasil em janeiro de 2022, mas já vinha provocando aumento de casos alguns meses antes. Com a predominância da Omicron em detrimento das variantes Alfa, Beta, Gama e Delta, houve mudança significativa na manifestação clínica da doença. Principalmente no estágio inicial, sinais como febre e perda de olfato foram substituídos pela irritação na garganta, gerando confusão em relação aos sintomas. As infecções pelo coronavírus também se tornaram mais brandas devido à ampla vacinação, uma vez que os imunizantes são eficazes na prevenção de casos graves, como os que levam a internações e óbitos. Sobre como é a dor de garganta da Covid. Esse pode ser o primeiro sintoma de Covid, segundo especialistas. De acordo com os médicos, é comum que pacientes contaminados pelo coronavírus relatem garganta arranhando, ou seja, um desconforto desencadeado por irritação. Em seguida, surgem outros sintomas comuns em infecções nas vias aéreas superiores, nariz, faringe e laringe. A tosse seca está entre os principais e tende a agravar a dor de garganta, pois aumenta a irritação no trato respiratório. Casos assim apontam para a presença de coronavírus, devendo ser encaminhados para um teste de antígeno ou de laboratório, RT-PCR, a fim de tirar a dúvida. Vale recordar a importância de usar máscara facial e cobrir a boca com um lenço ou cotovelo ao tossir, a fim de evitar a disseminação de gotículas contaminadas pelo coronavírus. Sobre remédio para a dor de garganta da Covid. Ainda que a dor de garganta seja bastante incômoda, a automedicação não é recomendada. Isso porque a eficácia do medicamento depende da causa do problema, que é comum a uma série de condições. Além da Covid, infecções bacterianas ou provocadas por vírus como influenza e adenovírus podem causar inflamação na garganta. Sem falar em fatores como baixa umidade do ar, poluição e abuso das cordas vocais, que também podem desencadear dor de garganta. Daí a necessidade de consultar um médico para receber orientação sobre o tratamento adequado. No caso de desconforto gerado pelo coronavírus, o profissional pode prescrever anti-inflamatórios, analgésicos e corticoides. Sobre o tempo que dura a dor de garganta da Covid. A duração do sintoma pode variar de pessoa para pessoa. Um estudo feito na Noruega constatou duração média de 3 dias para a dor de garganta relacionada à Covid. O levantamento avaliou 66 pessoas que contraíram a variante Omicron em dezembro de 2021. É importante dizer que a maioria delas havia recebido 2 doses de vacina da Pfizer e Moderna, por exemplo. Sobre os demais sintomas da Covid. Segundo a Folha Informativa sobre Covid-19 divulgada pela Organização Pan-Americana da Saúde, os principais sintomas são febre, cansaço e tosse seca. Entretanto, outros sinais podem indicar infecção pelo coronavírus, como perda de paladar, perda de olfato, congestão nasal, conjuntivite, dor de garganta, dor de cabeça, dores nos músculos ou juntas, erupção cutânea, náusea ou vômito, diarreia, calafrios, tonturas. Ouça um resumo com os sinais mais comuns de cada variante, tomando como referência dados do Instituto Butantan. Omicron, cansaço extremo, dores no corpo, dor de cabeça e dor de garganta. Delta, coriza, dor de cabeça, espirros, dor de garganta, tosse persistente e febre. Gama,
febre, tosse, dor de garganta, falta de ar, diarreia, vômito, dor no corpo, cansaço e fadiga. Beta, febre, tosse, dor de garganta, falta de ar, diarreia, vômito, dor no corpo, cansaço e fadiga. Alfa, perda ou alteração do olfato, perda ou alteração do paladar, febre, tosse persistente, calafrios, perda de apetite e dores musculares. Na sequência, explico como a telemedicina é sua aliada para cuidar melhor da saúde. Se você suspeita de Covid, faça uma teleconsulta. Embora seja comum nos casos recentes de Covid, a dor de garganta pode sinalizar outras doenças respiratórias. Ou mesmo resultar de condições ambientais, como pontuei nos tópicos anteriores. De qualquer forma, o sintoma tende a ser desconfortável e até prejudicar as atividades do dia a dia, o que pede tratamento. É importante que a abordagem terapêutica seja feita sob prescrição médica. Isso afasta o risco de mascarar ou agravar patologias tomando remédios por conta própria. A boa notícia é que dá para consultar um médico online, recebendo assistência de qualidade sem sair de casa. Com a plataforma de telemedicina Morte, bastam poucos cliques para marcar sua teleconsulta. Siga nosso pequeno roteiro. Acesse a página de agendamentos. Use o filtro de especialidades ou digite o nome do profissional buscado. Diante de sintomas difusos, como dor de garganta, o mais indicado é uma consulta com clínico geral. Selecione o profissional, dia e hora desejados. Faça login no sistema. Se não tiver cadastro, clique em Criar conta e preencha os dados solicitados. Prossiga para selecionar a forma de pagamento e finalize o agendamento. Você vai receber uma confirmação por e-mail e lembretes conforme o encontro se aproximar. Na data e hora marcadas, clique sobre o link de acesso à sala virtual e converse com um médico por videoconferência.